O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, passada as comemorações, as festas, as exposições, os desfiles, enfim, toda a agenda que celebrou o bicentenário de Nova Friburgo, retornamos à nossa pauta anual, que prevê realmente um calendário absolutamente interessante e promissor. Não obstante, além dos 200 anos de nossa cidade, temos agora proximamente a Copa do Mundo de futebol, que será realizada na Rússia. Também tivemos extra pauta, se considerarmos o estado do Rio de Janeiro, que foi submetido a uma intervenção militar. Por outro lado, domesticamente, o programa Cidade Real completou uma década de existência no dia 8 de março, para minha grande satisfação, coincidentemente com o Dia Internacional da Mulher. Mas, entretanto, temos que estar totalmente atentos ao que eu entendo, juntamente com o bicentenário de Nova Friburgo, ao principal momento previsto para esse ano de 2018. Eleições que eu chamo de semigerais, onde você, cidadão, que é quem paga toda esta conta, vai poder rever as suas escolhas. Votar é escolher. Teremos a oportunidade de recompor os quadros, tanto dos poderes legislativo e executivo, nas esferas estaduais e federais. Basta você acompanhar o atual cenário, que eu gosto muito desse termo, porque mostra o ambiente, a movimentação que está acontecendo no nosso país e no nosso estado, com reflexos em Nova Friburgo. Em outubro, precisamente no dia 7, teremos novamente esta condição. E que seja feita da melhor forma possível, porque se você se arrepender, somente poderá rever a sua escolha daqui a 4 anos. E eu entendo, particularmente, que é a única maneira que temos de reverter o atual cenário no âmbito estadual e federal, porque do seu voto, por enquanto, não cabe julgamento em qualquer instância, liminar, nenhum artifício jurídico para que ele seja revisto. O seu voto é secreto e, mais do que isso, sagrado, e você deve exercê-lo como um direito, muito mais do que um dever. O momento do voto é o momento da transformação, é o momento de se rever a sua escolha, que certamente interfere na sua vida, na sua rotina, mesmo que, por vezes, você entenda de forma diferente. O que está se passando neste momento no estado do Rio de Janeiro, no país como um todo e também em Nova Friburgo, tem como consequência, não tenho dúvida disso, as escolhas equivocadas. Temos que ter absoluta tranquilidade, neutralidade, ponderação, razão e sabedoria para exercermos esta condição que eu diria ser absolutamente inseparável de qualquer cidadão que queira participar do processo. E não basta eleger, não basta conceder uma procuração para que quem se elegeu defenda todos os seus direitos por 4 anos. É preciso acompanhar, é preciso fiscalizar. Existe uma frase já muito desgastada, mas que sempre repito: voto não tem preço, tem consequência. E você está sentindo isso agora, eu diria, de maneira absolutamente inquestionável. Portanto,
nesta linha, nesta vertente, o programa Cidade Real tem recebido, sempre que demandado, e também por conta das agendas, importantes figuras políticas para levar até você informação de utilidade pública. Esta é a nossa proposta, este é o nosso objetivo. Até porque pela informação você busca a transformação que precisa. E nesta edição temos a oportunidade, o privilégio de conversarmos com dois importantíssimos agentes do cenário político. Entendo dessa forma, que são, neste momento, pré-candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro e ao Senado Federal. Vale acompanhar, vale assistir, porque levaremos até você informação do seu interesse, estabelecendo o contraditório, que por vezes incomoda, mas é extremamente saudável. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, agradecendo a preciosa confiança dos nossos apoiadores financeiros, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 4 de junho de 2018. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Gigalink está em Lumiar e, com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Gigalink é assim, pioneira, e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, como disse aqui na abertura, quando faço um editorial absolutamente informal, ressaltando o momento do voto, da escolha, e, portanto, teremos a oportunidade de conversar com duas importantes figuras do cenário político que estão colocando o seu nome à disposição, que eu acho uma forma assim, muito cordial de participar do processo, evidentemente, tanto ao Senado Federal quanto ao governo do Estado. E dessa forma, obedecendo aqui o que foi combinado, farei uma breve apresentação dos convidados. Chico Alencar é carioca, professor, formado em História pela Universidade Federal Fluminense. Defendeu tese de mestrado em Educação na Fundação Getúlio Vargas, sobre o movimento das associações de moradores do Rio, do qual foi um dos líderes no início dos anos 80. Lecionou durante mais de 2 décadas em colégios da rede pública e particular do Rio de Janeiro. É professor licenciado de Prática do Ensino de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dirigiu entre 1987 e 1988
a Coordenadoria de Apoio ao Educando, da Secretaria Municipal de Educação, que encaminhou a primeira eleição direta das escolas públicas do Rio de Janeiro. Foi vereador do Rio de Janeiro pelo PT de 1989 a 1996. Em 1998 foi eleito deputado estadual. Presidiu a Comissão de Direitos Humanos e foi vice-presidente da Comissão de Educação da Alerj. É deputado federal eleito pelo PT em 2002, reeleito em 2006, 2010 e 2014 pelo PSOL. Atualmente é membro titular da Comissão de Constituição e Justiça. De 2009 a 2015 foi indicado por jornalistas que cobrem o Congresso Nacional como deputado federal mais atuante do país, em votação realizada pelo site Congresso em Foco. Chico Alencar é autor de 32 livros, entre os quais História da Sociedade Brasileira, Brasil Vivo, BR 500 e Educar na Esperança em Tempos de Desencanto, sensacional, além de infantos juvenis das coleções Viramundo e Educar nos Valores. Em 2012, lançou Orações do Coração. Tenho que ler esse livro. Pela editora Vozes. E em 2013, A Rua, a Nação e o Sonho. Sensacional. Uma reflexão para as novas gerações, em que analisa a diversidade das pautas e das utopias que tomaram conta das ruas do país em junho daquele ano. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Zé. A nossa emissora, a TV Zoom se sente honrada com a sua presença, como também a produção do nosso programa se sente privilegiada. É uma satisfação tê-lo aqui. Satisfação é minha, totalmente. Muito bom. Certamente. Também temos ladeando é ótimo, eu de vez em quando uso uns termos que realmente somente o meu vocabulário rebuscado me permite. Tarcísio Mota é vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade, pessoal, do qual é fundador e professor licenciado do Colégio Pedro II. Seu mandato se destaca em diversas frentes. Integra as comissões permanentes de Educação e Cultura, a CPI dos ônibus e preside a Comissão Especial de Carnaval. Em 2014, foi candidato ao governo do Rio de Janeiro. Você lembra disso? Também pelo PSOL, e alcançou o 5º lugar. Gosto muito dessa terminologia, porque parece que se trata de uma corrida, de algo assim, meio que mais afeta as práticas esportivas, com mais de 700 mil votos. Filho de operários, nasceu em Petrópolis, em 1975. Sua trajetória política começou na sua cidade natal, militando na Pastoral da Juventude. A carreira de historiador começou em 98, com a formatura no curso de História da Universidade Federal Fluminense, onde também fez mestrado e doutorado. Em 1999, ingressou como professor de História na rede estadual e no município de Duque de Caxias, onde também foi diretor do núcleo Duque de Caxias, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Eleito também para a direção estadual do mesmo sindicato, atuou prioritariamente na análise dos orçamentos públicos e na discussão das políticas públicas para a educação implantadas pelos governos estadual e municipal. Finalizando, participou da reorganização do Fórum em Defesa da Escola Pública, que reúne mais de 40 movimentos sociais. Trabalhou ainda em escolas da rede privada e foi professor substituto na Universidade Federal Fluminense. Em 2005, foi aprovado em concurso público para o Colégio Pedro II. Estudioso da história agrária no Brasil, lecionou na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema. Integrou o núcleo de organização socialista, composto por militantes da Baixada Fluminense, e contribuiu decisivamente para a formação do Setorial de Educação do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, de igual forma, à nossa emissora. A direção da TV e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Eu é que estou honrado de estar aqui em Nova Friburgo e estar aqui no seu programa, Zúrio. Muito obrigado.
Legal. Conforme eu disse, ambos são pré-candidatos, respectivamente, Tarcísio ao governo do Estado e Chico Alencar ao Senado Federal. E eu vou começar com você, Tarcísio. Na seguinte avaliação. Que Estado nós temos no momento? O Estado do Rio de Janeiro sempre foi pródigo no contexto da federação. Não obstante termos, salvo equívoco, a terceira maior população do país. Não é verdade? Correto, Chico? E com São Paulo e Minas. São Paulo e Minas estão à frente. Também com um parque industrial muito pujante, poderia ser ainda maior, especialmente no que se refere à exploração de petróleo e gás e indústria naval. Mas, ultimamente, companheiro, os fatos que acontecem, por vezes, nos envergonham. E não é de agora. E, por conta disso, vocês estão organizando um movimento que busca retomar o Estado. Qual é o cenário de momento? Pois você acerta quando diz que o cenário do Rio de Janeiro hoje é um cenário muito desesperançoso, porque nós vivemos uma crise, a palavra crise aparece em todos os momentos, né? É uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise social. O atual governador do estado do Rio de Janeiro decretou, inclusive, calamidade pública. E o problema é que essa tal crise aparece como um fenômeno tal qual um fenômeno da natureza, sobre o qual nós não teríamos nenhum controle. O que não é verdade. Essa crise é fruto de anos, de décadas, onde uma máfia tomou conta do controle político do Estado. Uma máfia, uma organização criminosa. Uma organização criminosa que apontou para um determinado ciclo, que discursava, que do ponto de vista simbólico, era apresentado, era vendido como se fosse um ciclo virtuoso, o ciclo dos mega eventos, dos mega projetos, das mega construções, e que na prática não era de fato algo para o conjunto da população. Então nós vivemos um ciclo em que nós tivemos Olimpíada, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, em que você teve a construção do Comperj, do Arco Metropolitano, e que na prática não deixou um saldo positivo para a população. Porque, no final das contas, tudo isso foi direcionado para esta máfia arrecadar dinheiro e ganhar lucros em cima disso, seja por conta das tais taxas de oxigênio, da propina, seja por conta do superfaturamento, e que deixaram de saldo para a população um Estado absolutamente endividado, numa crise de receita tributária tremenda, num desemprego brutal e em escândalos de corrupção que se sucedem, que mexem claramente com a própria expectativa das pessoas em relação à própria política. Portanto, nós temos que retomar o Estado no sentido de entender que tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no Rio de Janeiro, mas a máfia que controlou o aparelho político do Estado nas últimas 2 décadas impediu que essas pessoas de fato pudessem construir um Estado onde as pessoas vivessem melhor do que hoje. Então, você falava do parque industrial, mas é verdade que uma economia que nós tivemos absolutamente especializada no petróleo, no gás e também um pouco na indústria naval, e que para o restante da economia concedeu isenções fiscais sem critério, sem nenhuma lógica de contrapartida, apenas para os amigos do rei. Especialmente as automobilísticas. Exatamente. Que, de fato, não geraram um emprego e renda sustentável que pudesse gerar desenvolvimento para o Estado como um todo. E aí nós precisamos, nessa altura do campeonato, é preciso recolocar o Rio de Janeiro nos trilhos, e isso só será feito com participação popular, com controle social, com as pessoas participando. E é por isso que a gente constrói esse movimento do Se o Estado do Rio Fosse Nosso, numa expectativa de que as pessoas que viveram a crise na pele, que sentiram os problemas dessa crise, elas podem apontar soluções coletivamente, discutindo, debatendo, fazendo o que a gente está fazendo aqui no seu programa, conversando e trocando ideias sobre quais seriam os rumos melhores para o Estado do Rio, não para essa máfia que controla, não para o andar de cima que se beneficiou, mas para o conjunto dos trabalhadores, das pessoas, das donas de casa, das mulheres e homens que, de fato, constroem e trabalham para que esse Estado continue de pé. E o simbolismo dessa decadência, Tarcísio, me parece que é a farra dos guardanapos naquele jantar, Chico, sensacional para a turma que estava lá, que aconteceu em Paris. É o simbolismo
da decadência. Aquilo me faz, toda vez que eu vejo, me lembrar da Roma antiga, né, na época da decadência. E existe possibilidade de se reverter esse cenário? Ou seja, a sua pré-candidatura apresenta qual linha de trabalho, resumidamente, para reverter o atual sistema que aí se encontra? Quem diz que governa para todo mundo está sempre mentindo para alguém. E normalmente é para os trabalhadores. A linha de trabalho que a gente estabelece, que a gente apresenta, é de que nós queremos levar a sério essa possibilidade de que o Estado seja um promotor de justiça social. O Estado seja um promotor da garantia de direitos. E para isso, a gente não pode governar fazendo loteamento de cargos, nem tendo o rabo preso com ninguém. Eu costumo dizer que eu tenho rabo de cavalo, mas não tenho rabo preso com nenhuma dessas máfias que estão aí colocadas. E isso é um elemento fundamental. O que acontece hoje? Onde é que está a raiz de parte desses problemas? Você tem governos que para governar e para garantir maiorias parlamentares, distribuem uma secretaria aqui, uma secretaria colar, e o apoio dos partidos na Alerj, na Assembleia Legislativa, não se dá porque aqueles partidos concordam com as políticas que estão sendo apresentadas, mas porque tem os cargos e os cargos são trocados por votos. Esse sistema do toma lá da cá, que é característico, e aprendi isso nos livros do próprio Chico Alencar, também lá do coronelismo, sobre outras bases, mas essa ideia do toma lá da cá precisa claramente ser revertida. Nós precisamos parar e pensar de fato qual é o projeto que queremos para o Estado do Rio de Janeiro. Na minha opinião, é um projeto que garante as vocações regionais produtivas de cada uma das regiões, que aposta na educação e na cultura, que aposta nas obras de infraestrutura, não para grandes empreiteiras, para grandes projetos, mas infraestrutura, aquilo que nós chamaríamos de infraestrutura social, com obras, por exemplo, de saneamento na Baixada Fluminense, que poderiam gerar emprego e renda e movimentar a economia ainda assim, que aposta no interior, inclusive na produção de alimentos, para baratear o custo de vida na cidade, que aposta na transparência das informações e dados públicos para garantir um sistema de transporte em todo o estado do Rio de Janeiro que saia das mãos desse grupo dos barata que controla a passagem de ônibus e que não dá transparência na própria execução disso, que aposta na cultura também como um espaço de produção de renda e de emprego para as pessoas, que aposta, tem algo que eu acho que é decisivo. O Rio de Janeiro tem um sistema de universidades públicas absolutamente importante, que está até pouco enraizado no interior, mas já tem raízes no interior. E não há nenhuma relação desse conjunto de universidades com uma lógica de desenvolvimento industrial, de ciência e tecnologia no próprio estado do Rio de Janeiro, que poderia gerar emprego e renda. Nós achamos que o que precisa ser atacado de frente nesse momento é gerar emprego e renda para gerar receita do estado do Rio de Janeiro, para tirar o Rio de Janeiro do buraco, da crise em que se está. A crise do Rio de Janeiro não é uma crise de despesa, é uma crise de receita, por conta de uma gestão irresponsável nas últimas décadas. E como é que você gera receita? Com um desenvolvimento, de fato, sustentável, gerando emprego, que vai gerar receita, que vai gerar a possibilidade de que a gente tenha políticas sociais que garantam direitos para as pessoas e as pessoas possam ficar melhores, terem seus direitos garantidos, fiquem mais felizes. Essa é um pouco a lógica de quebrar esse ciclo de decadência que o Rio de Janeiro vem vivendo, apesar dos mega-eventos, iniciar um ciclo de desenvolvimento de fato, desenvolvimento humano, né? Em que a gente não esteja preocupado apenas com o crescimento do PIB e com aparecer no cenário mundial como a cidade e o Estado com os mega-eventos, que a gente esteja preocupado com o desenvolvimento humano das pessoas no Rio de Janeiro. Esse termo máfia também foi utilizado pelo deputado estadual Marcelo Freixo recentemente, quando eu aqui o entrevistei, e ele fez uma afirmação assim, muito profética, eu diria, quando disse que o governador Pezão está tão somente aguardando o término do seu mandato para ser preso. Deputado Chico Alencar, temos um outro cenário também extremamente delicado, e aí você tem essa percepção, porque é extremamente combativo na Câmara dos Deputados. Nós que temos a oportunidade de acompanhar seu mandato à distância, vemos a sua, por vezes, saga em contrapor o grupo das maiorias. Tal qual o Estado do Rio de Janeiro, é possível se estabelecer um paralelismo com o nosso país no que se refere à decadência sob todos os aspectos?
Sem dúvidas, Ari. Aliás, eu só sou porque nós temos uma pequena bancada do PSOL, 6 deputados federais em 513, entre eles o nosso nativo de Friburgo, combativo, exemplo de jovem inteligente, aguerrido, com excelente formação, que é o Glauber. E temos Luísa Erundina na outra ponta de uma experiência maravilhosa da mulher se afirmando, inclusive nos espaços tradicionalmente reservados numa sociedade patriarcal como a nossa, aos homens. Luísa, que foi prefeita de São Paulo, uma administração radicalmente democrática. Agora, tudo isso que está acontecendo no Rio e no Brasil, me parece que está no contexto do declínio da chamada Nova República, que nós, mais vividos, ajudamos a construir nas lutas de resistência contra a ditadura civil-militar, pelas liberdades democráticas, pela anistia, gente que estava longe, fora, expulsa do país, voltando, eleições para governador em 1982, que colocaram Tancredo Neves como governador de Minas, Franco Montoro em São Paulo, Leonel Brizola aqui do Rio. Era um Brasil que alvorecia para uma quadra democrática. O Brasil bonito das diretas já. As eleições de 89, primeira vez que eu votei para presidente da República, os outros tinham votado há 30 anos atrás, o Jânio Quadros contra Lott, e a carta jurídico-política que consolidava essa retomada de tentativa democrática num contínuo muito autoritário no Brasil da nossa história, de escravidão, de república oligárquica, de Estado Novo do Vargas. A Constituição de 88, ela cristaliza algumas conquistas importantes e anunciava promessas de democracia sempre mais e de justiça social e de políticas sociais para tentar reduzir a grande chaga brasileira que persiste até hoje, que é a desigualdade social. Muito bem. O que a gente está vivendo hoje? Desde 2013 isso fica muito clamado e bradado nas ruas. Há uma grande frustração. O que a Carta Magna diz não desce do papel para a vida. Então, eu diria que o grande pacto nacional, e estamos diante de um momento importante dele, que a Constituição de 88 tentou construir, esboçou, e que se consolidava nas eleições gerais, ele está muito ameaçado, está muito rasgado. A gente está aí há 4 meses de uma eleição nacional e o que predomina é o desencanto e a incerteza. Por que está acontecendo isso? Por que a Nova República está vivendo essa profunda crise? Em primeiro lugar, porque ficou evidenciada a colonização da política e dos partidos pela economia, vale dizer, pelos grandes grupos econômicos, pelo mercado. E girou. Quem deve determinar a economia, as suas linhas gerais, o seu compromisso social, é a política. Agora não. Quem determina a política são os interesses dos grandes grupos econômicos. Então, há um conluio dos grandes empresários com os partidos que degenera tudo. Eu vejo lá, volta e meia aparecem denúncias, o cara vendendo projeto de lei, emendas às medidas provisórias, políticas públicas, de acordo com os grupos que os financiaram. Eu vi recentemente na Folha de São Paulo um artigo do empresário Ricardo Semler, aquele virando a mesa. Ele fala: eu fui vice-presidente da Fiesp e há 20 anos atrás eu fiz um discurso dizendo, olha, essa aproximação, essa relação promíscua das grandes empresas com os partidos ainda vai nos inviabilizar como nação. Então, isso é algo que está muito evidenciado, isso gera revolta no povo. Um outro elemento que rompeu um pacto mínimo de convivência democrática foi o próprio impeachment da Dilma. Eu falo do lugar, como nós todos do PSOL, de muito crítico ao governo Dilma. Não foi pouco ruim, não, foi bastante ruim, mas armou-se um conluio para apiá-la do poder com uma coisa que ninguém mais fala, as tais pedaladas, e a partir dali, aquele grupo majoritário que apoiava, inclusive com vários interesses, o governo Dilma, se bandeou para o outro lado. E a partir daí sobe ao vértice do poder político no Brasil
o que há de pior na política brasileira, fisiológico, clientelista, toma lá da cá, que é o governo Temer. Privatistas, com a perspectiva de desmonte do lado saudável do Estado brasileiro, de precarização de direitos. E, por fim, há também um protagonismo, uma tutela do judiciário e do Ministério Público sobre a vida nacional. Exatamente. Esse poder que é importante, mas não foi eleito, ele parece que é o grande fiscal da nação, e aí os desbordamentos e os desvios acontecem também. Então nós estamos vivendo um profundo impasse. Daí tem gente gritando, quero autoridade, quero intervenção militar. Exatamente. Isso é uma tragédia, se isso prosperar. A gente quer mais democracia substantiva de participação popular permanente, democracia de alta intensidade. E as eleições também estão dentro desse processo. E aí, obviamente, que eu tenho que lhe fazer a seguinte indagação, Chico. Eu sei que dá para você defender uma tese respondendo essa pergunta. Pois é, perigo é esse. Mas aqui falando. O modelo político brasileiro está falido diante, me permita complementar, diante das atuais circunstâncias em que seria algo, acredito que há 5 anos atrás, impensável imaginarmos que grandes figuras políticas, deputados estaduais, federais, governador, ministros e senadores e até presidente da República presos. Grandes empresários também. Grandes empresários, especialmente ligados ao ramo da construção civil, também presos. E aí você tem uma operação... Banqueiros protegidos. E você tem uma operação Lava Jato que se tornou o símbolo da correção nacional. Isso mostra que o nosso sistema está falido, que a gente precisa rever esse modelo? Sem dúvida. Um modelo que fica submetido ao império dos grandes grupos econômicos e das corporações é um modelo que não tem mais representatividade nem credibilidade. Os partidos são quase todos marcas de fantasia. Marcas de fantasia. O Partido Trabalhista Brasileiro não tem nada de trabalhismo. O Alberto Pasqualini, para citar um trabalhista brasileiro, deve ficar inquieto onde esteja. Tem Partido Socialista que chama o presidente da Fiesp para os seus quadros e o coloca como candidato ao governo. Tem Partido Progressista que é ultraconservador. Tem Partido Democrático, Partido Democrata, que é autoritário e dominado por oligarquias tradicionais. Tem Partido Novo, que é velho. Tem Partido Podemos, que é um simulacro do que é o Podemos na Espanha. Então, você vê, é um conjunto muito artificial. E o povo, ele quer representação e quer apresentação também, espaços de vocalizar o seu interesse. A democracia não pode se resumir a eleições bienais, municipais e nacionais. O voto em si, que é importante, como você disse na abertura do programa, ele não pode ser mera delegação, como se assinasse um cheque em branco para quem é eleito, seja para o executivo, seja para o legislativo, fazer o que quiser. Se ficar assim, ele vai roubar, ele tem a tentação do patrimonialismo, do enriquecimento ilícito e de fazer acertos. E isso está muito evidenciado, isso gera um grande desencanto, porque um fenômeno gravíssimo é o desencanto e a negação da política, que é pior ainda, porque fora da política, com P maiúsculo, não há salvação. Então a gente tem que... Não há salvação. Essa sua frase é cruel. É cruel. Não há salvação. Fora da política, não. Senão é o totalitarismo, é o messianismo, um sebastianismo. Vem um líder que fala a verdade, bota para quebrar, resolve tudo. Isso é empulhação. O Collor, mesmo abençoado pelas urnas, expressou um pouco esse tipo de figura salvacionista. Exatamente. Deu no que deu. Eu acho que fora da organização da população, nos seus diferentes segmentos, com mais consciência, aí entra inclusive educação, tudo isso, uma cidadania mais ativa, a gente não tem saída. A gente vai perder as perspectivas de futuro. Quem não tem dimensão utópica na política do vir a ser, se corrompe.
E isso a gente vê muito. O pragmatismo total, ele leva a uma acomodação a um sistema que é estruturalmente degenerado. Eu via que você estava falando lá da farra dos guardanapos em Paris, da casta política, da máfia, a que Tarcísio fez referência. Aí eu estava me lembrando, Dom João VI, que aliás criou, né, estimulou a criação de Friburgo como uma colônia suíça há 200 anos atrás, ele queria imitar a Europa, porque vinha de lá e fazia arcos do triunfo de papelão lá na corte no Rio de Janeiro, para mostrar que a gente estava... De papelão? Que papelão, né? Que papelão. A gente estava se desenvolvendo. Então, a nossa elite, além de retrógrada e corrupta, ela é muito apequenada e fica querendo imitar as cortes europeias, o poder lá, acha que o chique é ir para Paris com dinheiro do povo, de passagem. Então, a gente precisa ter uma revolução cultural também. O Câmara Cascudo, que é um folclorista brasileiro, ele dizia que o melhor do Brasil é o brasileiro. A nossa inventiva, a nossa criatividade, um povo que, mesmo sofrido, produz, planta, inventa, cria, é alegre, faz cultura, faz arte, é um bem maior que a gente tem. Então, a gente precisa encharcar as nossas instituições políticas dessa brasilidade de base, ter partidos mais autênticos, ter grupos que se organizem, ter administrações radicalmente democráticas, que ouçam a população a partir do seu local de moradia, do seu local de trabalho. A rua precisa falar muito mais. Eu acho que tem saída, eu sou um esperançoso. Como é que chama? O otimista trágico, né? Exatamente. E o Ariano Suassuna que dizia isso. Como é que ele falava? O otimista é um bobo, o pessimista é um chato. Eu sou o realista esperançoso. Exatamente. Mais uma pergunta, Chico, antes do Tarcísio voltar a se manifestar, que ele já está em dócil. A gente fala muito, você dá a palavra numa televisão para parlamentar, dar milho para bode. O parlamentar que é professor. Pois é, mas eu digo para você que é sonho de consumo também de apresentador. Que ele coloca o programa no stand-by e fica na condição de telespectador privilegiado. Você entende que uma saída, uma alternativa, se bem que precisa ser muito discutida, esclarecida, submetida à escolha popular, seria o parlamentarismo? O parlamentarismo é um sistema interessante desde que você tenha estruturas partidárias consolidadas, doutrinárias, com escopo ideológico, com conteúdo, com autenticidade, coisa que não temos no Brasil. A experiência parlamentarista no Brasil, que já houve, foi fracassada. Tinha o parlamentarismo de imitação no Império, a partir de um poder moderador exclusivo do imperador, no século XIX, tanto que brincavam. Era a imitação da Europa. Parlamentarismo de papelão. Dizem que na Inglaterra o sistema era parlamentar, no Brasil era pralamentar, porque liberais e conservadores, olha os partidos aí, eram praticamente a mesma coisa, época do auge da economia cafeeira de exportação, então eles se revezavam no poder. Teve até um Ministério da Conciliação, cujo primeiro-ministro era o Carneiro Leão, o cara se conciliava até no nome, né? E depois o parlamentarismo foi imposto para evitar que João Goulart assumisse plenos poderes como presidente quando da renúncia de Jânio, lá no início dos anos 60. Foi um parlamentarismo imposto, inclusive pelo estamento militar, para não ter, o Jango não contava com a confiança, por ser um trabalhista mais autêntico, das elites. Então fizeram aquela arrumação, logo veio um plebiscito correto. O Brasil tem pouco plebiscito e referendo, aliás, embora previstos pela Constituição. E aí o povo, a maioria, disse não ao parlamentarismo, porque identifica com inação, com falta de efetividade. A gente tem uma cultura meio presidencialista, mas, em tese, o parlamentarismo é uma boa ideia, mas tem que percorrer um caminho até lá. Tarcísio, falando de partido, pessoal, que você conhece profundamente, tendo sido um dos fundadores, conforme dito aqui no começo do programa, você que está nos acompanhando a partir desse momento, nós temos uma audiência rotativa muito expressiva, vale nos acompanhar desde o início, nas nossas reprises diárias aqui na TV, ou mesmo baixando o aplicativo da TV Zoom para o seu celular,
assistindo pela internet, no YouTube, existem múltiplas possibilidades. Sim. O PSOL tem uma pauta que muitos consideram polêmica, que incomoda. Uma pauta que trata de assuntos delicados, que por vezes, até por preconceito, Sim. eu entendo, não são abordados como deveriam. Essa avaliação, essa percepção, essa, eu diria, imagem, esse carimbo, essa chancela do partido traz prejuízo para a movimentação política, para as pretensões políticas nas próximas eleições? Olha, o PSOL, sem dúvida alguma, é um partido que encampa determinadas propostas que muitas vezes são vistas como polêmicas, né? Mas, por exemplo, devia ser polêmico que 6 bilionários tenham a riqueza maior do que 100 milhões de brasileiros, né? Tem coisas que são mais, evidentemente, que deveriam ser mais polêmicas do que são. Mas, de fato, um partido nosso, que é um partido que se reconhece como de esquerda, que nasceu na crítica aos governos petistas. As pessoas hoje, depois do impeachment, e até porque nós fomos contrários ao golpe, tendem a nos enquadrar numa mesma caixinha. Exatamente. Sem que a gente consiga perceber que lá atrás, em 2003, quando o Lula estava no auge da popularidade, quando tinha 80% de popularidade, nós dissemos que éramos contra, nós fomos contrários à reforma da Previdência que então se colocava. Nós fomos contrários àquela reforma da Previdência. E por sermos contrários a ela, por dentro do PT, vários dos parlamentares que então fundaram o PSOL terminaram expulsos, terminaram saindo do partido. Portanto, eu gostaria de dizer que o PSOL é um partido de princípios, princípios que são discutidos coletivamente e que encampam pautas que às vezes de fato são polêmicas. A pauta, por exemplo, da legalização das drogas. Exatamente. É uma delas, certamente, que está aí passando na cabeça do telespectador. E é bom que, inclusive, a gente comece definindo melhor os termos, né? A gente está falando em legalização e não em liberação. Liberar seria distribuir, considerar inofensivo, isso seria liberar. O que a gente está falando é em legalização, significa controlar, significa retirar da mão da ilegalidade e, de fato, controlar aquela venda, como é feito com outras drogas que hoje são drogas legalizadas, como o álcool, por exemplo, e o tabaco, por exemplo, né? Portanto, nós partimos de um princípio que não é um princípio do senso comum, mas é um princípio que a gente gostaria que se tornasse um princípio do senso comum. O uso das drogas, sejam elas legais ou ilegais, o uso abusivo dessas drogas é prejudicial à saúde. Meu pai, petropolitano, é alcoólatra. O uso que ele faz do álcool, uma droga lícita, uma droga legalizada, foi uma tragédia para a minha família. Sem dúvida. Ele já não bebe há cerca de 15 anos que ele está sem beber, ainda bem, depois de uma luta muito forte. Mas foi uma tragédia para a família. Mas nenhum de nós quer resolver o problema dos milhões de alcoólatras que estão no Brasil, tornando a cachaça ou o álcool algo ilegal. Porque nós entendemos o quê? Muito menos prendendo os alcoólatras. O que nós de fato entendemos o alcoolismo é um problema de saúde pública. E o uso abusivo de drogas, sejam elas quais forem, deve ser tratado como um problema de saúde pública. O que acontece? No caso das drogas, como por exemplo a maconha, se trata essa droga como um caso de segurança pública, se estabelece isso com uma prioridade absoluta da política de segurança pública, se estabelece a favela como território inimigo que deve ser ocupado e sobre o qual deve-se ter toda uma política de enfrentamento, e não se resolve o problema das drogas que continuam sendo vendidas abertamente, os problemas de uso abusivo seguem existindo e nós instituímos uma guerra que, na verdade, mata muito mais gente do que a própria droga em si, criando um sistema, um ciclo vicioso em que você não para de enxugar gelo e derramar sangue. A gente precisa, de certa medida, pelo menos parar para pensar que, será que é essa mesma política que está correta? Quais são, de fato, os males que a legalização de uma droga como a maconha traria para o Brasil? Vamos olhar a experiência que está acontecendo no Colorado, nos Estados Unidos, no Uruguai. Vamos perceber, inclusive, os problemas que essas experiências trazem, porque não são experiências perfeitas, são experiências que têm problemas. Mas será que mesmo com esses problemas, o fato de você não ter mais todo esse processo da guerra às drogas
Trouxe benefício? Poderiam trazer esses benefícios para o Brasil? Bom, significa perceber que temas que são tratados por nós como tabus mereceriam pelo menos que nós nos dessemos o benefício da dúvida. Exatamente. E pudéssemos nos perguntar sobre isso e tal. O PSOL incorporou parte dessas pautas e reconhece de que elas são pautas polêmicas, mas que sobre as quais nós preferimos discutir com a sociedade a partir do que acreditamos e não a partir de cálculos eleitorais. Mesmo sabendo que uma pauta dessa pode nos tirar votos, ainda assim nós queremos, na eleição, fazer o debate como deve ser feito, porque acreditamos que a eleição é isso. É o lugar onde a gente se abre para aquilo que a gente de fato acredita, para discutir com as pessoas e tentar fazer com que as pessoas possam confiar nas propostas que a gente apresenta. Eu sou pré-candidato a governador do estado. O governador não tem poder para legalizar droga nenhuma, portanto eu não vou legalizar droga sendo governador. Mas quero, como governador, se vier a ser confirmado pelo partido, já que sou só apenas um pré-candidato hoje, quero poder debater nacionalmente como um governador que sofre o problema de segurança que nós sofremos, quero poder dizer que o debate da legalização das drogas precisa estar associado ao debate de segurança pública para o bem do nosso povo, do povo do estado do Rio de Janeiro. Tem mais um detalhe. Acrescente. Ao longo da história da humanidade, nós só demos saltos, só avançamos quando ousamos. O Galileu, embora tenha feito até uma mediação para não ser queimado pela fogueira da Inquisição, ele foi ousado e pagou por isso. Na hora ele deu uma renegadazinha ali, sábia, deu uma recuada, mas teria cochichado. Apesar de tudo isso, a Terra continua girando em torno do Sol, e não o contrário. A escravidão no Brasil teve os seus precursores, quando ela, pujante, nos anos 30, 40, 50 do século XIX, era a relação de trabalho fundamental para manter a economia brasileira, mas já tinha gente não só resistindo, formando os quilombos, como também até algumas vozes, mesmo da incipiente classe média, já falando do abolicionismo. Mesmo a superação da República Oligárquica, a Semana de Arte Moderna, de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, tantos outros, o nosso caráter Macunaíma, Tupi or not Tupi, That is the question, essa é a Exatamente. Questão, o Manifesto Antropófago, tudo isso representou no plano da política e da cultura uma ousadia que dali a alguns anos, fez a coisa avançar. Então o PSOL ele tem essa pretensão de ser um pequeno partido ainda, com vocação de grandeza, e de não fugir de nenhuma pauta, até porque a juventude, que tem muito interesse por nós, sobretudo dos grandes centros urbanos, nos traz essas pautas. Dá, por exemplo, liberdade da orientação afetiva e sexual, além da LGBT, da afirmação da mulher como protagonista e não objeto de cama e mesa. Então, isso tudo nos anima e nos motiva. Eu, que sou de uma geração bem mais antiga, estou aprendendo muito com essa juventude. É bom que ela nos cutuque, provoque, para a gente não ficar parado. Quem, jacaré parado vira bolsa. É verdade. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos aí já na reta final desse programa sensacional, com muito conteúdo. Realmente vale você acompanhar, porque as reflexões que são propostas aqui merecem ser absorvidas com toda tranquilidade. E aí, muito bom, agora sim, sensacional. Oduvaldo JR aqui, nosso repórter cinematográfico, sendo devidamente operado tecnicamente por Marconi JR, que nos assiste e nos orienta nesta ocasião. Retornaremos entendendo dos convidados qual o tamanho do desafio que eles avaliam para, caso sejam eleitos, ainda estão na condição de pré-candidatos, terão que superar, terão que administrar. Até porque me parece, salvo equívoco, existe um lema na bandeira do Estado do Rio de Janeiro, como tem na bandeira nacional, ordem e progresso, e a questão não está bem assim condizente, um lema que, traduzindo-se, acredito que esteja em latim,
significa gestão com retidão, gestão com objetividade, com ética, com comprometimento. O que me parece não está acontecendo. Depois do intervalo, retornaremos para essas reflexões derradeiras. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação e vamos acabar com as noites frias. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando o troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Que tal economizar energia com aquecedores solares? Ele capta a energia do sol, aquece a água e mantém a temperatura para o consumo. Economia no seu bolso e mais cuidado com o meio ambiente. Quer mais dicas? Vem para Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo para valer, desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar, especialista em vender barato. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor. Mais uma vez, agradecendo e registrando a nossa expressiva audiência. Em recente pesquisa contratada pela emissora, junto ao Instituto de Pesquisas Impacto do Estado de São Paulo, uma pesquisa séria, fundamentada, com todos os parâmetros que uma pesquisa séria e correta deve ter, registra que o programa Cidade Real ainda, e certamente isso acontecerá por muito tempo, é o que detém, para nossa satisfação e alegria, o maior índice de audiência entre todos os programas no mesmo segmento de todas as TVs locais por assinatura. Ou seja, continuamos com essa liderança já há muitos anos e crescendo, o que, além de nos trazer prazer, satisfação, honra e alegria, nos compromete ainda mais com o conteúdo e com os convidados que trazemos aqui todas as segundas-feiras. Quero, em nome da produção do programa Cidade Real, agradecer a nossa expressiva e maciça audiência. E aqui o programa, por sua informalidade, também permite essa troca de material didático. Também queremos aproveitar a ocasião e agradecer as pessoas que estão aqui envolvidas nessa ocasião, que são as assessorias das ilustres personalidades. Do companheiro Tarcísio, citamos o Tomás, a Clarissa, a Clarice, a Bianca, o Arthur e a Paula. Do companheiro Chico, Nathalie, muito simpática e muito atenta. Do companheiro o Anderson Nogueira, Marcos e Nayara. Do companheiro Glauber, Tamara Castro, a quem encaminho um beijo especial, ela sempre muito atenciosa conosco, e a queridíssima Dedé, como também o Poçante Landry.
todos aqui presentes e, evidentemente, temos que incluir suas excelências, os deputados que representam os nossos interesses na Alerj, o Anderson Nogueira e também na Câmara dos Deputados, Glauber Braga, que nos concedem a honra de estarem aqui conosco acompanhando esta gravação e em breve estaremos conversando com ambos para tratar de assuntos de interesse de Nova Friburgo. Companheiro Chico Alencar, pois é. No que se refere ao que traz a bandeira do Estado do Rio de Janeiro, você, de forma muito acadêmica, citou o slogan e traduziu, por favor. Pois é, eu pedi até aqui para confirmar. Sim. Isso aqui é uma publicação a que todo deputado federal tem direito, chama até separata, com um conjunto de iniciativas, projetos de lei. E aqui tem no fundo, um pouco esmaecida a imagem, a bandeira do Rio de Janeiro. Sim. Ali não vai dar para perceber. Aqui, olha lá. Estão vendo? Tem uma águia ali, tem isso. O dedo de Deus. Exatamente. E ali no dístico, embaixo, tem escrito assim, Recte Republican Gerere. Exatamente o que você falou, gerir a coisa pública com retidão. Os nossos últimos governantes, pelo menos, não conhecem latim, ou então traduziram errado. O gerere, eles podem ter entendido como alguma outra coisa. Exatamente. Mas olha que dístico, não, né? Sem dúvida, sem dúvida. Gerir a coisa pública com retidão. Na bandeira brasileira, o lema positivista original devia ser amor, ordem e progresso. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Inspirado lá em Augusto Conte. Entretanto, tiraram logo o amor. E olha, ordem sem amor, que significa igualdade e justiça, é imposição. E progresso sem amor é progresso só para uns poucos. Resultado, no Brasil, ao longo da história, tem havido ordem para os de baixo e progresso só para os de cima. Bom, não fica legal, não muito fica bom. legal. Tarcísio, qual o tamanho do desafio, companheiro? Que caso você, primeiro, seja confirmado na convenção do partido como candidato ao governo. Sim. Neste momento, você está na condição de pré-candidato, ou seja, você está cerrando fileiras. Eu acho esses termos fantásticos. Vai encontrar a partir do momento que realmente assuma, caso esse seja o desejo popular manifestado nas urnas, o governo do Estado do Rio de Janeiro. O desafio é enorme, né? A quantidade, o endividamento que o Estado do Rio foi submetido nos últimos anos é algo fora do comum, e uma irresponsabilidade impressionante. Se fala muito da lei de responsabilidade fiscal no Brasil. Exato. Ela virou uma grande desculpa, por exemplo, dos governos para não concederem reajustes salariais para os servidores públicos, por exemplo. Mas, na verdade, o que se praticou no Estado do Rio de Janeiro foi uma profunda irresponsabilidade fiscal, dando as isenções tributárias sem qualquer critério para joalherias, que não geravam emprego, renda, não traziam de volta nenhum tipo de benefício para o Estado. Você mesmo lembrou da própria indústria automobilística, que gerou pouquíssimo, que gera hoje em dia muito pouco emprego. Exatamente. A indústria ainda é o caminho mais importante para gerar emprego, mas você tem ramos e ramos de indústria diferentes do ponto de vista disso. E, ao mesmo tempo, se endividou o Estado profundamente para garantir as tais obras e os mega-eventos. Portanto, o primeiro desafio vai ser colocar esta casa em ordem. Portanto, é preciso fazer a auditoria de todos os contratos, é preciso ter altivez nesse momento para dizer para o governo federal, seja ele quem for que foi eleito, eu espero que seja, né, o nosso Guilherme Boulos, o nosso pré-candidato a presidente da República, com a Sônia Guajajara, pré-candidata a vice, espero que sejam eles, mas sejam eles quais forem, sejam o nosso candidato ou qualquer outro, nós vamos sentar e vamos negociar de outra forma. O tal regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro é uma tentativa de manter o Rio de Janeiro na submissão completa à lógica do governo federal e ainda oferecendo como garantia a SEDAI, Exatamente. Uma empresa pública que dá lucro para o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, é preciso repactuar isso completamente. Agora, é claro que o desafio é enorme.
Agora, nós estamos muito dispostos a enfrentar esse desafio. E achamos que a gente tem condição de enfrentar esse desafio porque precisaremos e teremos mobilização popular para garantir isso. A grande questão é, todos aqueles que se beneficiaram dos anos passados, dos anos de domínio da máfia, continuam tendo o rabo preso com esses mesmos, com aqueles que dominaram e que controlaram. Eles não têm capacidade, não têm condição, não têm situação para poder reverter este quadro. Nós temos. O PSOL foi aquele partido que lá em 2006 tinha uma bancada de 2 deputados estaduais que eram praticamente os únicos que faziam oposição a Sérgio Cabral. Fazíamos oposição por quê? Por conta do que ele parecia fazer de bom? Não, porque a gente sabia que aquilo que parecia estar fazendo de bom, na verdade estava por trás uma política que beneficiou as OS, no caso da saúde, que beneficiava determinados processos de privatização da educação, que beneficiava uma política de segurança, que era a política das UPPs, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, que se vendia como polícia de proximidade. E era a mesma lógica de entender a favela como território inimigo e ocupar aquele território, e que, portanto, ela era insustentável ao longo do tempo, o que acabou se mostrando verdadeiro depois de um tempo. Portanto, nós estamos há anos acumulando, dizendo, esta política, esse modelo de desenvolvimento, esse modelo de segurança pública estão equivocados, porque eles, na verdade, significam o progresso só para os 1%. Só para aqueles de cima. E é importante que se diga que quando a gente fala de cima, não é o empresário que está aqui em Friburgo lutando a duras penas para manter o seu negócio em dia. Nós estamos falando daqueles que lucram com a ciranda financeira que o Rio de Janeiro passou a fazer parte. Você sabe que dinheiro dos royalties do petróleo estão negociados nos Estados Unidos como garantia para o sistema previdenciário no Rio de Janeiro. Se fez uma roubalheira tremenda, para quê? E ao mesmo tempo não se pagou o aposentado, o servidor aposentado do Estado do Rio de Janeiro, que ficou meses sem receber salário, se endividou ainda mais, num sistema terrível. Portanto, é preciso ter mais do que vontade política. Não é a vontade política de 1, 2, minha, do Chico, do Glauber ou do Anderson que vão resolver esse tipo de situação. É preciso que a gente refaça todo o caminho com mobilização popular, com mobilização social para garantir. E aí a gente vai chamar todo mundo que está fazendo coisa boa no Estado. Tem muita gente disposta a colocar o Rio de Janeiro nos trilhos novamente. Muita gente disposta a entender que isso se faz com todo mundo e não aumentando a miséria e a pobreza como se faz no Rio de Janeiro. Por isso o desafio é enorme, mas a vontade é muito grande também. Você lembrava quando leu minha biografia que esse negócio de ficar em 5º lugar parece competição, etc. e tal. Mas em 2014 eu era um ilustre desconhecido. Terminei com 712 mil votos. Pezão, governador eleito, teve 45 milhões de reais para fazer a campanha dele. Ele tinha R$500 mil para gastar por dia. Isso só no que foi declarado, não estou falando de caixa 2, não. Nós tínhamos 110, 120 mil reais para os 90 dias. Nós fizemos a campanha mais barata do Brasil. Do Brasil. Se você pegar o número de votos pelo que a gente gastou, foi a campanha mais barata. E por quê? Porque a gente acredita assim. Política é feita olho no olho, política é feita com o pé no chão. Política que se vende muito cara, depois paga quem financiou a campanha. Quem paga a orquestra, escolhe a música. Não é isso? Portanto, se você faz uma campanha pegando dinheiro com os empresários, depois você não vai fazer o governo para o povo, vai fazer o governo para aqueles empresários. Por que Pezão fez o governo para o Odebrecht? O Odebrecht financiou a campanha dele, era óbvio. Nós faremos isso de novo. Queremos fazer campanha olho no olho, pé no chão, tendo compromisso, assumindo compromisso, não com o andar de cima, assumindo compromisso com o povo do Rio de Janeiro, com os trabalhadores do Rio de Janeiro. E são eles que no final vão dar sustentação para que a gente renegocie essa dívida como um todo, mude o modelo de desenvolvimento, gere emprego e renda, possa integrar o Estado todo, tanto a região metropolitana como o interior, e a gente faça um caminho virtuoso de mudança real, onde não vai ter mais toma lá da cá, onde não vai ter mais gangue de guardanapo na cabeça, onde vai ter um povo que vai discutir e tomar nas suas mãos o caminho para o futuro. Beleza, hein? Chico. Tá aí, vou votar no Tarcísio. Não, vou votar na convenção. Na convenção, né? Como delegado. Exatamente. Você falou que ele está o quê? Arregimentando. Ele está serrando fileiras. Serrando fileiras e colocando o nome dele à disposição. Eu acho esses termos ótimos. Tem toda a qualidade. Chico, nós estamos realmente caminhando para a reta final, embora a conversa seja absolutamente atraente pelo conteúdo, pelo contraditório. Eu sempre digo que é saudável, incomoda, mas é característica do processo democrático. É preciso que aconteça.
E no que se refere à sua manifestação derradeira, como estimular o cidadão a participar desse processo nas próximas eleições? O cidadão está descrente do modelo, descrente, decepcionado com a grande maioria dos políticos, e aí ele paga uma taxa simbólica, que sequer pode ser chamada de multa, para não votar. Justifica das mais diferentes e criativas formas, e as estatísticas mostram isso, que o número de votos nulos, brancos e ausentes está cada vez maior. Como motivá-lo, aquele telespectador que nesse momento atentamente nos assiste, para participar do processo desde agora, conhecendo as candidaturas, acompanhando as entrevistas, os debates, enfim, entendendo que a sua escolha interfere na sua vida? Pois é, Zagueiro. Eu queria até me dirigir a quem está nos assistindo, por favor, que é muito importante. Talvez você seja um dos desencantados, e tem muita razão para isso. Talvez você diga que, no fim das contas, todos os políticos são iguais. E tem razões para acreditar, sim. Só que você não é igual a nenhum outro. Você é uma pessoa dotada de consciência, da bênção, eu acredito que é uma bênção divina de existir, e está trilhando o seu caminho pelo mundo. E esse caminho nunca é solitário. Você tem necessariamente relações, boas ou ruins, familiares, de vizinhança, de trabalho, se não estiver sofrendo o flagelo do desemprego que atinge quase 14 milhões de brasileiras e brasileiros agora. Você vive numa cidade, num aglomerado urbano, você precisa da coleta do lixo, você precisa da energia elétrica, você precisa se locomover. Portanto, isso tudo é relação política. Política vem de polis. Polis é cidade. Cidade lembra cidadania, cidadão. Portanto, simplesmente se desinteressar da política, repito, por mais que haja razões fortes para isso, é se desinteressar de si mesmo e da sua dimensão gregária, coletiva, de ser com os outros. Portanto, eu acho que está no momento da gente se reconstruir, ressuscitar, pegar a lente, olhar o que cada partido tenta ser, se ele combina a prática das suas figuras públicas com o que está no papel, como programa, como doutrina, como estatuto, se há possibilidade de mudar o país sem a política, eu tenho certeza que não há. Então, fora, repito o que falei há tempos, fora da política não há salvação. Agora, qual política a gente quer? Com P maiúsculo, que não tem a ver com politicagem, com politicalha. Machado de Assis, já no início do século passado, final do outro, já falava disso, da politicalha reinante, do toma lá da cá. Então a gente tem que construir uma nova política. E aí você vai chegar na urna e saber que, na verdade, você está votando em você mesmo. Se a sua escolha for consciente, bem feita, de acordo com os seus interesses. E aí, olha, é votar e acompanhar, votar e marcar em cima, votar e cobrar. Outro dia me disseram, e se o pessoal começar a se degenerar? Eu falei, não tem problema, a gente recria forças e cria o Pelua, seja o que for. Vamos não parar nunca, né? Vamos tentar sempre renascer das cinzas. Sem essa dimensão do futuro, a vida perde a graça. Sem dúvida. A gente fica cinzento, fica oco. É verdade. A dimensão, e a política tem que ser feita também com alegria. Você vê, a gente bateu um papo aqui, você deu boas gargalhadas, porque a vida também é engraçada. Tem uma música do Mosca que fala que nós somos uma piada de Deus. Tem muita coisa engraçada na vida, mas um fragmento de céu também. Uma gotinha do mar, juntando, faz um maremoto. Muito bom, poético, inclusive. Tarcísio, encerrando em 1 minuto, queremos agradecer a sua presença, foi uma satisfação tê-lo aqui, conhecê-lo melhor, entender toda a proposta que você poderá representar, porque nesse momento você está na condição de pré-candidato. Já queremos reafirmar o compromisso, que se candidato for ao governo do Estado e sendo eleito, retornar ao programa Cidade Real para aí avaliarmos as propostas que você está colocando aqui. Posso te dar uma sugestão? Convida
os candidatos todos ao governo do Estado durante a campanha. Tentaremos. Foi uma satisfação tê-lo aqui, agradecemos a sua presença e seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço muito poder ter passado esse dia inteiro aqui em Friburgo, ter conhecido a situação do Hospital de Câncer, ter discutido a questão da agricultura, da educação, ter discutido aqui a situação da cidade e entender a cidade no contexto do Estado. Estamos juntos para ouvir e aprender. Professor é aquele que sempre aprende mais do que fica tentando ensinar. E eu, como candidato também, como pré-candidato, quero aprender e aprendi muito contigo aqui hoje. Muito obrigado ao telespectador e estamos juntos porque só a luta muda a vida. Sem dúvida, perfeito, amigo. Da mesma forma, Chico Alencar, se for homologado como candidato ao Senado Federal e se assim for eleito, queremos tê-lo aqui no decorrer do próximo ano para reavaliarmos todo esse momento. Foi uma satisfação, um prazer e mais do que isso, um momento de ensinamentos, de sabedoria em que pude reavaliar muitas reflexões que normalmente são equivocadas. Muito obrigado. Eu acho que esse é o papo, né? Papo reto, franco, informal, como você disse, né? Você falou do seu programa, o que ele é de verdade, também é um prazer para nós. Vamos continuar em contato aí. Exatamente, exatamente. Muito obrigado. Muito bem, um programa absolutamente sensacional, vale acompanhar desde o início. Conforme eu disse, se você está agora na reta final, sintonizando o programa Cidade Real, nós entendemos essa audiência rotativa, o faça desde o começo. Temos as reprises diárias, ou mesmo pela internet, através do próprio site da emissora, baixando o aplicativo da TV no seu celular, ou também a partir de amanhã, também conhecido como 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas não podemos tratar desse tema agora, porque o tempo está esgotado. Também no YouTube. Encerro definitivamente agradecendo a presença de todos, especialmente também dos ilustres deputados o Anderson Nogueira e Glauber Braga, que estiveram aqui durante todo o tempo acompanhando esta entrevista. E nos inspirando. Sem dúvida. Que Deus e Santa Rita de Cássia continuem nos protegendo, abençoando e iluminando, especialmente nesse momento em que começamos a definir as nossas escolhas. Votar é escolher. E tenha certeza que a sua escolha interfere sobre todos os aspectos na nossa cidade, que tem representações estaduais e federais em nosso município. Até porque Nova Friburgo é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.